Eu posso fazer seu pai andar de novo, disse o menino mendigo para a mulher rica na estrada. Helena pisou no freio com força, fazendo o carro parar bruscamente na estrada empoeirada. Seu coração disparou quando viu um menino descalço apontando diretamente para seu pai na cadeira de rodas no banco do passageiro. Como aquela criança suja e de roupas rasgadas podia saber sobre a condição de José Costa? Eu posso fazer seu pai andar de novo, repetiu o garoto, se aproximando da janela aberta com uma determinação que não condizia com sua idade. Seja bem-vindo ao canal Histórias Milionárias. Aproveite e comente de que cidade está vendo esse vídeo e se inscrevam no canal e curta o vídeo porque essa história vai mexer com seu coração. Helena Costa estava voltando de uma visita médica com o pai quando viu algo que gelou sua espinha. Um menino franzino surgiu do nada, no meio da estrada empoeirada e estendeu o braço em direção ao carro. O susto foi tão grande que ela freou bruscamente, fazendo o coração disparar. O garoto, descalço e com o rosto sujo, apontava diretamente para José, seu pai, que observava o chão com os olhos apagados. Eu posso fazer seu pai andar de novo, disse o menino com a voz firme, como se não houvesse dúvidas. Helena levou alguns segundos para entender o que tinha acabado de ouvir. O silêncio dentro do carro foi interrompido apenas pelo motor ainda ligado e pela poeira que entrava pela janela. José continuava quieto, como se fingisse não ouvir, e virou o rosto para a paisagem sem graça do campo seco. 3 anos se passaram desde que ele parou de andar, sem diagnóstico, sem esperança. Aquilo era só mais uma história emocionante que provavelmente acabaria em decepção. O menino não se mexeu. Parecia determinado a ser ouvido, mesmo diante do ar de incredulidade de Helena. «Menino, sai da frente!» ela disse, com a voz mais cansada do que brava, como quem já perdeu a fé em milagres. Mas o garoto permaneceu ali, com os pés firmes na terra quente e as mãos pressionadas no vidro. «Moça, só escuta um minutinho!» Ele insistiu com uma calma que desarmava qualquer reação impulsiva. Havia algo cativante naquele olhar confiante e ingênuo. A dúvida se instalou em Helena. Como aquele menino poderia saber da condição do pai dela? Não era notícia, não estava nas redes, nem os vizinhos sabiam ao certo o motivo da paralisia. A família sempre disfarçou, dizia apenas que era coisa da idade. E ali estava aquele garoto desconhecido, falando com uma convicção que beirava um mistério. A sensação era de estar vivendo o início de uma história incrível, daquelas que ninguém acredita até ver com os próprios olhos. José não dizia nada, mas seu olhar começava a vacilar como se algo o tivesse tocado sem querer. Talvez fosse só o susto, talvez uma memória que o garoto ativou sem querer. Ele só parou de andar porque ficou muito triste. Foi como um tiro no escuro que acertou em cheio. Helena sentiu um arrepio e desligou o motor. Havia uma emoção no ar que ela não conseguia nomear, mas que dizia alguma coisa estava prestes a mudar. «Como você sabe disso?» Helena perguntou, mais curiosa do que desconfiada. Não era só uma pergunta, era um convite velado para que aquele estranho entrasse em suas vidas por mais um minuto. O menino sorriu, mas foi um sorriso contido, quase respeitoso, como quem entende o peso da dor que carrega. Ele não parecia querer nada em troca, só queria ser ouvido. Havia algo de inacreditável naquela cena entre o improvável e o possível. O vento soprou forte pela janela, levantando poeira e folhas secas. O menino não piscou, como se já estivesse acostumado com o incômodo. Helena olhou para o pai e viu um leve movimento no queixo, como quem segurava algo há muito tempo. Aquilo não era mais só uma conversa aleatória. Era o começo de uma história emocionante, escrita com a tinta invisível da surpresa e da coragem. E por mais absurdo que parecesse, ela queria ouvir mais. «Meu avô era terapeuta aqui na Vila Santa Luzia», disse o menino, que se apresentou como Rafael. A firmeza nas palavras contrastava com sua aparência de abandono. Ele dizia que não precisava de coisa cara para ajudar os outros. José levantou os olhos com mais intensidade agora. O clima ganhava um tom de suspense inesperado, como se um segredo antigo estivesse prestes a emergir do silêncio. Helena sentia o chão tremer por dentro, mas tentava manter o controle. Não sabia se era inogeneidade ou fé que a fazia querer acreditar naquele menino.
Rafael continuava a falar com simplicidade, mas havia uma sabedoria rara ali. O tipo de sabedoria que não se aprende em livro nenhum, mas que nasce do sofrimento. E foi ali, diante da poeira da estrada e do som de um coração batendo mais rápido, que ela disse: "Pode ir lá em casa amanhã de manhã." O menino agradeceu com os olhos mareados e desapareceu pela lateral da estrada. Helena ligou o motor de novo, mas desta vez dirigiu em silêncio absoluto. José também calado. Parecia diferente. Havia algo no ar que nem os dois conseguiam nomear, mas sentiam que o amanhã traria mais do que um novo dia. Talvez, finalmente, o início de algo incrível. E quando Rafael voltou, ele não trouxe só esperança, trouxe um caderno velho e a memória de um avô que ensinava a curar o corpo pelo coração. Helena ainda sentiu um impacto do encontro quando, no dia seguinte, ouviu uma leve batida no portão dos fundos. Era cedo. O sol nem esquentava o chão direito. Rafael apareceu com a mesma roupa do dia anterior, segurando uma sacola surrada nas mãos finas. "Bom dia, dona Helena. Trouxe as coisas do meu avô." A história emocionante e prometida começava a tomar forma ali, no olhar determinado de uma criança que não parecia conhecer o medo. Helena permitiu a entrada, ainda em dúvida sobre o que estava fazendo. Rafael tirou da sacola pedaços de madeira, cordas simples e uma bola gasta. Também havia um caderno velho cheio de anotações em letra tremida. Ele dizia que não precisava de coisa cara para ajudar os outros. Era incrível como aquele menino transformava objetos comuns em ferramentas de esperança. "Seu pai está acordado?" Ele perguntou com gentileza. Helena sentiu e o conduziu até o quarto de José, onde o silêncio sempre reinava. Ao entrar, Rafael cumprimentou o homem com um respeito natural. "Vamos começar devagar. Primeiro a respiração, depois o resto vem." José apenas observava, mas não reclamou. Era um suspense diferente, o tipo de silêncio que antecede uma surpresa. Rafael se posicionou ao lado da cama com uma tranquilidade absurda para alguém tão jovem. Seus movimentos eram delicados, quase intuitivos. Ele guiava a respiração de José com contagem simples, tocava com cuidado os ombros, ajustava a postura. Meu avô dizia que quando a tristeza toma conta, o corpo esquece de viver. A frase caiu como uma verdade crua dentro daquele quarto abafado. Durante 2 horas, o menino conduziu tudo com uma concentração que hipnotizava. Helena observava de longe sem interferir, sem saber como reagir. Era como assistir a uma história cativante se desenrolando ao vivo, diante de seus olhos, sem roteiro nem ensaio. E então, no fim, José quebrou o silêncio com um sussurro. Senti um formigamento. Aquilo soou como 1000 sinos tocando ao mesmo tempo. "Isso é ótimo, seu José. É seu corpo acordando", disse Rafael, sem qualquer exagero ou euforia. Apenas um sorriso simples, seguro, como quem sabia exatamente o que estava fazendo. Helena sentiu uma emoção inexplicável crescer dentro de si. Pela primeira vez em anos, ela via uma reação concreta vinda do pai. E o mais incrível, tudo isso por causa de um menino descalço com um caderno velho. Mais tarde, Helena se sentou com Rafael na varanda e finalmente fez a pergunta que estava presa em sua garganta. "Como você sabe tudo isso?" Ele respondeu sem pestanejar. "Meu avô era terapeuta, ajudava o pessoal da Vila Santa Luzia. Eu só ficava observando, aprendendo." Era como se cada frase dele desatasse mais um nó antigo naquela casa. Cada fala trazia uma nova camada de emoção. José apareceu na porta com um semblante diferente. "E você acha que pode ajudar o que nem os médicos de Belo Horizonte conseguiram?" Ele perguntou com um ar entre o cético e o curioso. "Não prometo milagre, mas posso tentar." Rafael não falava como uma criança, falava como alguém que já tinha vivido demais. Helena entendeu que essa história emocionante não seria curta, e ela queria ver onde aquilo iria dar. "Qual o seu nome?" perguntou Helena. "Rafael", ele respondeu com simplicidade. "Mora aqui perto, com uns amigos." Era aí que a curiosidade de Helena começava a crescer. Amigos? Que tipo de criança falava com tanta maturidade e ainda morava com amigos? A sensação de suspense se transformava lentamente em uma necessidade de saber mais. Rafael havia plantado uma semente naquele lar e ela já começava a brotar.
Antes de ir embora, Rafael olhou nos olhos de Helena e fez a pergunta. Posso voltar amanhã? Ela hesitou em um instante, mas não resistiu. Pode. Só amanhã, entendeu? Ele sorriu, mostrando alguns dentes faltando, mas também uma esperança inteira. Aquilo não era mais só um acaso. Era o início de uma transformação real. E Helena ainda não fazia ideia do que iria descobrir sobre a vida desse menino tão incrível. Logo cedo, a rotina da casa foi quebrada pelo toque apressado da campainha nos fundos. Dolores, a empregada, olhou pela câmera e torceu o nariz. Tem um menino sujo no portão dos fundos. Helena respondeu antes mesmo de ouvir o resto. Deixe ele entrar, eu convidei. A história emocionante havia cruzado o portão da mansão, trazendo junto uma energia que ninguém soube explicar. Rafael apareceu com sua sacola surrada, o rosto iluminado por um sorriso simples. Bom dia, dona Helena. Trouxe as coisas do meu avô. Ao abrir a bolsa, espalhou no chão objetos humildes, ripas de madeira, cordas, uma bola murcha e um caderno antigo com páginas dobradas. Ele dizia que não precisava de coisa cara para ajudar os outros. Aquela frase ficou ecoando na mente de Helena, com um quê de verdade impossível de ignorar. Ela conduziu o garoto até o quarto terreno, onde José passava a maior parte do tempo. A luz filtrava pela janela, revelando o homem na cadeira de rodas, tão imóvel quanto as fotografias antigas na estante. Rafael se aproximou com cuidado, como quem já conhecia aquela dor de algum lugar. Bom dia, seu José. Hoje a gente vai acordar seu corpo. A voz era leve, mas carregava algo inacreditável e esperança real. Começaram com um exercício simples. Rafael pedia para José inspirar profundamente, mover os ombros e levantar os braços até onde conseguisse. Nada era forçado, tudo era respeitoso. Meu avô dizia que quando a tristeza toma conta, o corpo esquece de viver. A frase caiu como uma verdade crua dentro daquele quarto abafado. Durante 2 horas, o menino conduziu tudo com uma concentração que hipnotizava. Helena assistia de longe, sem interferir, sem saber como reagir. Era como assistir a uma história cativante se desenrolando ao vivo, diante de seus olhos, sem roteiro nem ensaio. E então, no fim, José quebrou o silêncio com um sussurro. Senti um formigamento. Aquilo soou como 1000 sinos tocando ao mesmo tempo. Isso é ótimo, seu José. É seu corpo acordando, disse Rafael, sem qualquer exagero ou euforia. Apenas um sorriso simples, seguro, como quem sabia exatamente o que estava fazendo. Helena sentiu uma emoção inexplicável crescer dentro de si. Pela primeira vez em anos, ela viu uma reação concreta vinda do pai. E o mais incrível, tudo isso por causa de um menino descalço com um caderno velho. Mais tarde, Helena se sentou com Rafael na varanda e finalmente fez a pergunta que estava presa em sua garganta. Como você sabe tudo isso? Ele respondeu sem pestanejar. Meu avô era terapeuta. Ajudava o pessoal da Vila Santa Luzia. Eu só ficava observando, aprendendo. Era como se cada frase dele desatasse mais um nó antigo naquela casa. Cada fala trazia uma nova camada de emoção. José apareceu na porta com um semblante diferente. E você acha que pode ajudar o que nem os médicos de Belo Horizonte conseguiram? Ele perguntou com um ar entre o cético e o curioso. Não prometo milagre, mas posso tentar. Rafael não falava como uma criança, falava como alguém que já tinha vivido demais. Helena entendeu que essa história emocionante não seria curta, e ela queria ver onde aquilo iria dar. Qual o seu nome? Perguntou Helena. Rafael? Ele respondeu com simplicidade. Mora aqui perto, com uns amigos. Era aí que a curiosidade de Helena começava a crescer. Amigos? Que tipo de criança falava com tanta maturidade e ainda morava com amigos? A sensação de suspense se transformava lentamente em uma necessidade de saber mais. Rafael havia plantado uma semente naquele lar e ela já começava a brotar. Antes de ir embora, Rafael olhou nos olhos de Helena. Posso voltar amanhã? Ela hesitou em um instante, mas não resistiu. Pode. Só amanhã, entendeu? Ele sorriu, mostrando alguns dentes faltando, mas também uma esperança inteira. Aquilo não era mais só um acaso. Era o início de uma transformação real.
e Helena ainda não fazia ideia do que iria descobrir sobre a vida desse menino tão incrível. Logo cedo, a rotina da casa foi quebrada pelo toque apressado da campainha nos fundos. Dolores, a empregada, olhou pela câmera e torceu o nariz. "Tem um menino sujo no portão dos fundos?" Helena respondeu antes mesmo de ouvir o resto. "Deixa ele entrar, eu convidei." A história emocionante havia cruzado o portão da mansão, trazendo junto uma energia que ninguém soube explicar. Rafael apareceu com sua sacola surrada, o rosto iluminado por um sorriso simples. "Bom dia, dona Helena. Trouxe as coisas do meu avô." Ao abrir a bolsa, espalhou no chão objetos humildes. Ripas de madeira, cordas, uma bola murcha e um caderno antigo com páginas dobradas. Ele dizia que não precisava de coisa cara para ajudar os outros. Aquela frase ficou ecoando na mente de Helena com um quê de verdade impossível de ignorar. Ela conduziu o garoto até o quarto térreo, onde José passava a maior parte do tempo. A luz filtrava pela janela, revelando o homem na cadeira de rodas tão imóvel quanto as fotografias antigas na estante. Rafael se aproximou com cuidado, como quem já conhecia aquela dor de algum lugar. "Bom dia, seu José. Hoje a gente vai acordar seu corpo." A voz era leve, mas carregava algo inacreditável. Esperança real. Começaram com exercícios simples. Rafael pedia para José inspirar profundamente, mover os ombros e levantar os braços até onde conseguisse. Nada era forçado, tudo era respeitoso. Meu avô dizia que quando a tristeza toma conta, o corpo esquece de viver. Ele repetia como um mantra sagrado. E cada vez que José obedecia, algo nele parecia se realinhar com a vida que um dia teve. Helena assistia em silêncio da porta, tentando decifrar o que tornava aquele momento tão cativante. Era mais do que técnica ou rotina. Era a conexão. Rafael agia como alguém que compreendia o corpo humano por dentro e por fora, como se ouvisse os músculos falando. José, por sua vez, não reclamava. Estava ali, presente, entregando-se a algo que nem ele sabia nomear. Havia um suspense delicado em cada respiração. As 2 horas passaram como se fossem 20 minutos. No fim, Rafael segurou os tornozelos de José e apertou levemente. "Sentiu alguma coisa?" perguntou. José demorou um instante, depois disse quase num sussurro. "Senti um formigamento." O silêncio que veio depois não foi de dúvida, foi de surpresa. Era uma história incrível tomando forma diante de olhos desacostumados com o milagre. "Isso é ótimo, seu José. É o seu corpo acordando." Rafael disse com serenidade. Não havia falsa euforia em sua voz, só uma firmeza que acalmava. Helena levou a mão ao peito, sentindo um nó se desfazer por dentro. Aquilo era real. A emoção era real. E, de alguma forma, o menino sujo com uma sacola de pano havia conseguido o que especialistas renomados não conseguiram. Depois do exercício, Rafael guardou tudo com o mesmo cuidado com que tinha trazido. Helena o acompanhou até a porta e agradeceu, ainda sem saber como expressar o que estava sentindo. "Quer voltar amanhã?" ela perguntou, já esperando sim. "Quero sim, dona Helena. Quero cuidar do seu pai." E assim, uma história emocionante passou a se repetir, todos os dias, às 8 da manhã. Aos poucos, até Dolores começou a mudar. A princípio, distante e desconfiada, começou a deixar suco e pão na cozinha sem dizer uma palavra. Rafael agradecia com um olhar. E durante os exercícios, falava de outras histórias de superação que ouvira do avô. Dona Celeste, que voltou a andar depois de 5 anos, seu Manuel, que mal mexia os dedos e agora costurava de novo. Helena escutava tudo com atenção, tentando entender como aquele menino sabia tanto sobre o corpo e a alma. Meu avô dizia que o corpo é igual planta. Se não cuidar, murcha. Mas se regar, brota de novo. Essas palavras ficavam na cabeça de Helena enquanto lavava a louça naquela noite. Ela olhou para o pai pela janela, imóvel, porém diferente. Como se algo dentro dele estivesse sendo regado, enfim. E no dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, Rafael já estava ali, pronto para continuar o que havia começado. Na terceira manhã, enquanto Rafael guardava os objetos de volta na sacola, Helena se aproximou mais curiosa do que nunca. "Onde você mora exatamente, Rafael?" ela perguntou com naturalidade. O menino hesitou por um segundo e depois respondeu sem drama. "Debaixo do viaduto, da Avenida dos Cedros. Moro com outros meninos." Aquela resposta caiu como uma bomba silenciosa no peito dela. Helena não conseguiu esconder o olhar surpreso. Era impossível imaginar alguém tão cativante, com tanto cuidado no que fazia, vivendo em situação tão dura. "E sua família?" ela arriscou.
Minha mãe se foi quando eu tinha 6. Depois morei com meu avô, que me ensinou tudo. Mas ele também partiu. A história emocionante daquele menino começava a revelar suas camadas mais tristes. Ela tentou disfarçar a emoção, mas Rafael percebeu. Eu tô bem, dona Helena. Tenho uns amigos por lá, a gente se ajuda. A maturidade na voz dele era desconcertante. Não havia lamento, só aceitação e uma força que surpreendia qualquer adulto. Era incrível como alguém que perdeu tanto ainda conseguia doar tanto de si para outras pessoas. Quer voltar amanhã? Helena perguntou, já antecipando a resposta. Rafael sorriu como se aquela pergunta fosse o melhor presente do mundo. Quero sim, dona Helena. Quero cuidar do seu pai. E ele voltou. Com pontualidade de relógio, reaparecia todas as manhãs. A mansão, antes silenciosa e triste, começou a ter cheiro de pão quente e sons de vida no chão térreo. Até Dolores, que nunca gostou de novidades, começou a agir diferente. Passou a deixar pães e sucos na cozinha, sem dizer muito. Demonstrava carinho. Rafael agradecia com um simples obrigado e um olhar que dizia muito mais. Cada dia trazia um novo avanço, uma nova surpresa. Era uma história emocionante sendo escrita em capítulos reais, sem pausa. Nos intervalos dos exercícios, Rafael contava histórias da vila. Falava de Dona Celeste, que voltou a andar depois de 5 anos. De seu Manuel, que mal mexia os dedos e agora costurava de novo. Helena escutava tudo com atenção, tentando entender como aquele menino sabia tanto sobre o corpo e a alma. Meu avô dizia que o corpo é igual planta. Se não cuidar, murcha. Mas se regar, brota de novo. As palavras dele tinham um jeito de ficar rondando os pensamentos. José, que quase não falava com ninguém, começou a esperar Rafael na porta do quarto. Bom dia, doutor, dizia em tom de brincadeira, mas com um sorriso que há tempos não mostrava. Havia uma emoção crescendo dentro daquela casa. Um tipo de alegria discreta, que surgia só quando a esperança começava a dar sinal. Helena passou a observar mais os gestos de Rafael. A forma como segurava o braço do pai, como falava pausadamente, como sabia exatamente quando encorajar ou recuar. Era uma conexão rara, impossível de ensinar. Aquilo era dom, e era impossível não se emocionar. Em pouco tempo, o que era apenas ajuda virou laço. Rafael já não era um visitante, era parte da casa. Numa das tardes, José confidenciou algo a Helena. Hoje, quando ele falou comigo, senti vontade de me levantar. Ela segurou o choro, mas apenas assentiu. Não era preciso dizer nada. O que aquele menino estava fazendo com José era algo incrível. Algo que nem os melhores especialistas da capital conseguiram. E tudo isso vinha de alguém que nem teto tinha para dormir. Naquela noite, Helena viu Rafael se afastando pela estrada, sacola nos ombros e passo firme. Pensou em oferecer carona, mas algo dizia que ele queria preservar sua dignidade. No dia seguinte, ela teria algo a mais para dizer, porque algo novo começaria a acontecer quando José, de forma inesperada, mexeu os dedos dos pés. Foi numa manhã nublada que aconteceu o que todos julgavam impossível. José estava deitado, como sempre, com a expressão cansada. Rafael pediu que ele tentasse mexer os pés, como faziam todos os dias. E então, com um leve tremor, os dedos se moveram. Helena se levantou da cadeira num salto, tomada por uma emoção silenciosa e arrebatadora. — Você viu isso? Ela perguntou com a voz trêmula. Rafael sorriu sem pressa, como se já soubesse que aquilo ia acontecer. — Devagar, dona Helena. Cada passo é uma vitória. José, sem saber o que dizer, apenas respirava mais fundo. O clima dentro do quarto mudou. Era uma história emocionante sendo escrita no compasso de pequenos milagres cotidianos. Depois do exercício, José parecia mais alerta. — Como você aprendeu tudo isso, Rafael? Ele quis saber. O menino limpou as mãos numa toalhinha e respondeu. — Vem do meu avô. Ele dizia que antes de curar o corpo, tem que curar o coração. Aquelas palavras tinham um peso diferente agora. Não eram só frases bonitas. Eram verdades vividas por alguém que conhecia a dor. No fim da sessão, Rafael pediu licença para fazer uma pergunta. — Posso perguntar uma coisa, seu José? O homem assentiu. — O que deixou o senhor tão triste a ponto de não querer mais andar? José desviou os olhos, mas algo dentro dele cedeu. — Um sócio roubou tudo o que construí.
E fez parecer que foi culpa minha. Era a primeira vez que Helena ouvia aquilo em voz alta. Rafael ficou quieto por um momento. Então o senhor sente culpa, não só tristeza. Aquilo atingiu José como um raio. A maturidade daquela fala era desconcertante. Helena sentiu um nó na garganta e precisou sair do quarto por alguns minutos. Era incrível como aquele menino de apenas 11 anos conseguia tocar onde ninguém mais ousava, e tudo com gentileza. Na manhã seguinte, José tentou mover os dedos novamente. E conseguiu sob comando. Era um avanço concreto. Rafael bateu palmas devagar com um sorriso largo no rosto. "Conseguiu!" ele disse com uma alegria que contagiava. Helena entrou no quarto com uma bandeja de café e chorou sem fazer barulho. Aquele momento era mais do que especial. Era a prova de que a esperança tinha voltado. Naquela noite, Helena quebrou uma regra antiga. Chamou Rafael para jantar na mesa da sala. Dolores, sem dizer nada, colocou um prato a mais. Rafael se sentou tímido, mas feliz. Falou pouco, comeu devagar. Quando se levantou, Helena lhe entregou uma sacola com pães, suco e frutas. "Pode levar para seus amigos." Ele sorriu. "Obrigado, dona Helena. Pedrinho está doente e não conseguiu pedir comida hoje." O nome Pedrinho ficou na cabeça de Helena. Imaginou outro menino, talvez menor, esperando Rafael com fome e febre. Aquela história emocionante ganhava novos rostos, novas dores, e isso só aumentava o envolvimento de todos com aquele garoto. José, antes silencioso, começou a perguntar mais sobre os outros. Queria saber nomes, idades, histórias, como se estivesse voltando a sentir. Rafael, por sua vez, continuava chegando cedo e trazendo novidades. "Hoje pensei num jeito diferente de alongar os braços", ele disse. Tinha ideias criativas, simples, mas eficazes. José respondia bem, e com cada sessão o progresso ficava mais evidente. Era como assistir uma planta brotar depois de anos de seca. A sensação era de viver uma história incrível sendo contada aos poucos. E foi justamente numa dessas manhãs que Rafael soltou uma ideia inusitada, enquanto dobrava uma corda. "Dona Helena, já pensou se outras pessoas também pudessem fazer isso aqui com a gente?" Helena o olhou surpresa. "Como assim?" E ele, com a naturalidade de sempre, respondeu. "Na vila, Dona Francisca ensina receitas. Cobra bem baratinho. Vocês podiam fazer o mesmo aqui." Era o início de algo maior. Os dias seguintes trouxeram uma energia nova à casa dos Costa. José já movimentava braços com mais segurança e até sorria ao cumprimentar Rafael. Helena, cada vez mais envolvida com a rotina dos exercícios, começou a anotar os horários e os materiais usados. Era uma história emocionante que já não cabia mais dentro do quarto. Tudo ali parecia ganhar cor, inclusive o jardim, onde as sessões passaram a acontecer com o sol batendo nos ombros. Foi depois de uma manhã de exercícios que Rafael puxou Helena de lado. "Dona Helena, ontem vi um homem rondando a casa." A frase caiu como um balde de gelo. Cabelo grisalho, bigode grosso, num carro preto. Carou ali na frente, olhou e foi embora. O suspense no ar ganhou nome pouco tempo depois, quando o banco ligou com uma proposta de compra. O comprador? Hélio Andrade, o ex-sócio que destruiu a empresa da família. José ouviu a notícia calado, os dedos trêmulos sobre o braço da cadeira. "Pai, ele quer levar nossa casa." Helena estava visivelmente abalada, mas José, num fio de voz, respondeu: "Não vamos deixar." Rafael percebeu o clima carregado e se manteve em silêncio, mas atento. Mais tarde, enquanto colhia folhas para um exercício, lançou uma pergunta simples. "E se a casa trouxesse dinheiro em vez de só gastar?" Helena franziu a testa. "Como assim, Rafael?" E ele então explicou com a calma de quem pensou muito no assunto. "Na vila, Dona Francisca ensina receitas. Cobra bem baratinho. Vocês podiam cobrar um pouquinho também, para ensinar os exercícios." A ideia parecia simples demais, mas fazia sentido. Afinal, aquela casa estava de fato se tornando algo maior que um lar, um lugar de transformação. Nos dias seguintes, Rafael e Helena conversaram mais sobre a proposta. "Não precisa ser caro,
só o suficiente para manter os materiais e comprar comida para quem vem. José, antes reticente, se mostrou animado. Pode ser que funcione. Aquilo reacendeu nele algo que Helena não via há tempos: iniciativa. O velho José Costa parecia estar voltando pouco a pouco, e com ele a emoção de sonhar novamente. Podíamos montar horários. 3 pessoas por vez para começar, sugeriu Rafael, desenhando com gravetos no chão. Helena acompanhava tudo com atenção. Tinha clareza no que falava, uma visão prática e solidária. Era incrível como aquele menino conseguia transformar cada dor em proposta, cada dificuldade em plano. A casa começava a respirar como um novo organismo. José então sugeriu que usassem o Jardim dos Fundos. Tem sombra, tem espaço e não chama tanta atenção. Rafael concordou. Começaram a separar o material que tinham: madeira, cordas, bancos. Até Dolores, tímida, ajudou a varrer o chão. Aquele era o início não só de uma nova fase, mas de uma história cativante que envolvia todos da casa. E ainda tinha muito a acontecer. Com tudo em ordem, Rafael voltou à vila e convidou algumas pessoas. Não precisa pagar nada agora, só vem tentar. Trouxe 3: Dona Hilda, seu Dário e a jovem Natália. Cada um com uma dor diferente, um desafio próprio. Helena preparou suco, José ajeitou as cadeiras, Rafael liderou com a naturalidade de sempre. Aquela manhã tinha cheiro de recomeço e deixaria marcas profundas em todos ali. Durante a primeira sessão, o jardim se encheu de vida. Dona Hilda mexeu a perna com mais leveza. Seu Dário voltou a esticar o braço com firmeza e Natália riu no final. Coisa rara, segundo Rafael. José participou também, inspirando os outros com sua própria história emocionante. Faz tempo que não me senti assim, disse Dona Hilda. Rafael tem um dom, completou seu Dário. Helena observava tudo, sentindo uma mistura de orgulho, gratidão e medo do que viria a seguir. Naquela noite, Helena ligou para um advogado de confiança. Explicou a ideia de transformar a casa num centro comunitário de reabilitação. Vai precisar de licença, seguro, estrutura mínima. Vai custar ao menos R$200 mil. A notícia caiu pesada. Era muito dinheiro. E ela não fazia ideia de onde tirar. Mas havia uma chama acesa agora. E mesmo diante da incerteza, ela não pensava em desistir. O sol mal havia subido quando Rafael apareceu na casa com 3 convidados. Dona Hilda, com a bengala de madeira gasta, seu Dário, que arrastava um dos braços, e Natália, jovem, com olhos fundos de dor e cansaço. Helena preparou o jardim com a ajuda de Dolores, que já cuidava de tudo como se fosse parte do projeto. Era o primeiro dia aberto ao público. Uma história emocionante prestes a dar mais um salto. No início, havia um silêncio respeitoso entre os participantes. Ninguém sabia direito o que esperar. Rafael, como sempre, foi direto. Vamos respirar primeiro, depois a gente cuida do que está doendo. Aquela simplicidade cativante desarmava qualquer resistência. José acompanhava tudo de perto, fazendo os mesmos movimentos, como um aluno entre os demais. Durante 2 horas, Rafael conduzia os exercícios adaptados com uma sensibilidade rara. Para Dona Hilda, mais apoio. Para Natália, leveza. Para seu Dário, paciência. Ao final, cada um demonstrou algum tipo de melhora, mesmo que pequena. Mas o que mais surpreendeu não foi o físico, foi o brilho nos olhos. Aquela emoção silenciosa de quem voltou a acreditar. Faz tempo que não me sentia assim, disse Dona Hilda sentada sob a sombra do pé de manga. Seu Dário, enxugando o suor, murmurou: Rafael tem um dom. Isso aqui devia ser lei. Helena ouvia e tentava conter as lágrimas. Era inacreditável como tudo aquilo estava acontecendo com tão pouco. Uma história incrível nascendo ali, onde antes havia só abandono e mágoa. Na varanda, Helena puxou Rafael de lado. Como você consegue ajudar tanta gente assim? Ele coçou a cabeça e respondeu com doçura. Meu avô dizia que o segredo não está nas mãos, está no coração. Aquela frase ecoou fundo. Não era técnica o que ele ensinava, era presença, era carinho, era humanidade. A casa, silenciosa por tanto tempo, agora pulsava. A empolgação se misturava à preocupação.
Helena ligou novamente para o advogado e explicou que as sessões haviam começado. Ele foi direto. Vocês precisam formalizar isso. Sem licença, qualquer denúncia pode acabar com tudo. Vai custar ao menos R$ 200 mil. Aquilo caiu como um balde de água fria. Mas Helena não se intimidou. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que havia algo real ali. José, sentado ao lado do gramado, ouviu a conversa. Não temos esse dinheiro, disse. Rafael, sempre atento, apenas escutava. No fim do dia, ele ajudou a recolher tudo, cordas, bancos, folhas, mas havia uma inquietação em seus olhos. Ele sabia que cedo ou tarde algo maior viria e precisariam estar preparados. Na vila, a notícia correu mais rápido que o vento. No dia seguinte apareceram mais 5 pessoas. Helena achou que era demais, mas Rafael sorriu. A gente dá um jeito. Os novos participantes sentaram no chão, enquanto os primeiros ajudavam os outros. A história emocionante que nasceu em silêncio agora ganhava voz e movimento. E o que começou como favor começava a virar propósito. Ao fim da tarde, um visitante se aproximou. Dona Helena, muita gente quer pagar um pouquinho por sessão. Não é muito, só para ajudar. Ela hesitou. Rafael completou. Se não cobrar, eles não se sentem ajudando. Cada um quer contribuir. Aquilo fazia sentido, mas também acendia o alerta. Se crescesse demais, atrairia olhares indesejados. E alguns desses olhares já estavam voltando. Mais tarde, ao recolher as cadeiras, Helena avistou de longe um carro preto parado na rua. O mesmo carro, o mesmo bigode, o mesmo olhar de quem não aceitava ver aquela casa viva novamente. Era Hélio. Mas agora ele não enfrentava mais uma família sozinha. Enfrentava algo que crescia de forma invisível. Uma comunidade unida por uma história incrível. E ele não gostava nada disso. Com o passar das semanas, o jardim virou ponto de encontro. Pessoas de bairros vizinhos chegavam com dores, dúvidas e esperança nos olhos. Vim porque falaram que aqui a gente melhora de verdade, disse um senhor com o braço enfaixado. Era uma história emocionante se espalhando pela cidade. Uma história cativante que tocava quem ouvia. E Rafael, como sempre, conduzia tudo com firmeza e um sorriso simples. Helena tentou organizar uma lista de espera. Já temos mais de 30 nomes, disse a Dolores. E o mais incrível, muitos queriam pagar, mesmo que fosse pouco. Rafael explicou. Lá na vila, a gente só dá valor quando pode retribuir. Helena pensou e decidiu aceitar as contribuições voluntárias. Em poucos dias, os R$ 20 por sessão começaram a gerar recursos para melhorar o espaço. Montaram uma cobertura simples com lona, improvisaram apoios com canos e pneus. Até um quadro branco apareceu, onde Rafael escrevia frases do avô. Corpo cansado é sinal de alma que quer descanso. José sugeriu um banco corrido para os mais idosos. E a cada manhã era possível sentir a emoção de quem voltava a acreditar que havia saída, mesmo sem remédios. Com o dinheiro arrecadado, Rafael comprou bolas novas e colchonetes. Dolores, antes distante, agora cuidava da limpeza do espaço e organizava o lanche. José, de bengala, começou a orientar quem chegava pela primeira vez. Era uma história incrível em movimento. Sem manual, sem patrocínio, apenas coração. E aquilo começou a incomodar quem preferia tudo parado. Hélio voltou a rondar. Aparecia de longe, de dentro do carro preto, observando em silêncio. Uma manhã, desceu e entrou pelo portão da frente sem ser convidado. Isso aqui é ilegal, disse, encarando Helena. Você está operando um centro de saúde sem licença. Rafael observava em silêncio, ao lado de Natália, que segurava uma bola azul. O suspense no ar era quase palpável. Não estamos cobrando nada, Helena respondeu firme. São amigos se exercitando. Hélio chamou fiscais. Eles vieram 2 dias depois, vestidos de preto e com pranchetas. Vasculharam o jardim, anotaram, mediram, tiraram fotos. Mas encontraram apenas cadeiras, bolas, cordas e gente sorrindo. Nada irregular. Nenhuma atividade configurava crime. Era tudo leve, simples e legal. Hélio saiu com o rosto tenso e a ameaça nos olhos. Mas não demorou para o golpe vir por outro lado. Helena recebeu uma intimação.
Processo por difamação assinado por Hélio Andrade. Valor estimado da causa, R$ 1 milhão. José tremeu ao ler. Ele quer nos destruir por completo. Helena, porém, não baixou a cabeça. Ela já não era a mesma mulher da estrada empoeirada. Naquela noite, sentada na varanda, Helena refletia sobre tudo o que tinham construído. Era uma história emocionante demais para acabar por capricho de um homem ferido pelo próprio ego. Ele vai se arrepender, disse José. Mas Helena não respondeu. Estava pensando em como proteger o que haviam erguido com tanto esforço. E a resposta talvez estivesse bem ali dentro da casa. Rafael percebeu a mudança no ar. Durante os exercícios, o riso deu lugar ao silêncio. Eles estão com medo, disse Helena. Acham que vão fechar tudo. Rafael segurou a corda com mais força. Então a gente precisa se unir mais. Havia uma chama nos olhos dele. A mesma de quem sobreviveu à rua, à perda, ao esquecimento. E ele sabia exatamente o que fazer a seguir. Porque mais do que uma sessão de reabilitação, o que eles tinham ali era um movimento. E um movimento não se destrói com papel. Mas era preciso agir. E naquela mesma noite, Helena decidiu abrir a caixa de madeira no quarto de José. Uma caixa antiga, empoeirada. E o que havia dentro poderia mudar tudo. A caixa de madeira estava há anos escondida no fundo do armário de José. Helena só a viu poucas vezes, e sempre que perguntava, o pai desviava o assunto. Mas naquela noite, com o processo em mãos, ele apenas disse: "Está na hora." Ao abrir a tampa, encontrou pastas, extratos bancários, contratos e algo mais grave: assinaturas falsificadas. Era o fio solto de uma história cativante que ainda precisava ser contada por inteiro. José respirou fundo. Esses papéis provam que Hélio desviou o dinheiro, manipulou contas e me usou como bode expiatório. Helena tremia. "Pai, isso é sério." "Eu sei. Por isso escondi. Tive vergonha, medo." A emoção no rosto dele não era mais só dor. Era arrependimento misturado com coragem. E ali, entre aquelas provas, nascia o primeiro passo do contra-ataque. No dia seguinte, Helena viajou para São Paulo com uma cópia dos documentos. Queria alguém de fora, alguém sem rabo preso com a cidade. Encontrou o Dr. Gustavo Mendes, um advogado renomado em direito empresarial. Ele leu cada folha em silêncio. "Vocês têm um caso criminal forte aqui. Isso pode virar um processo por fraude, lavagem e até prisão." Era mais do que ela imaginava. Enquanto Helena se reunia com o advogado, Rafael cuidava do centro. Organizou os horários, acalmou os pacientes, manteve o ritmo. Era incrível ver como aquele menino de 11 anos segurava tanta responsabilidade. "Está tudo bem com a senhora Helena?" perguntava a Dona Hilda. "Ela está cuidando da gente", ele respondia. Aquela história emocionante já não era só deles, era de todos. De volta à cidade, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era Hélio. "Podemos conversar?" A voz dele soava mais suave, quase cordial. "Não tenho nada a conversar", respondeu ela sem hesitar. "Podemos resolver isso de outro jeito. Eu devolvo parte do dinheiro. Você vai pagar por tudo o que fez." Aquilo não era mais uma briga por bens. Era sobre justiça, sobre recomeçar do jeito certo. José ouviu a conversa da varanda, sentado com um cobertor sobre as pernas. "Ele sabe que perdeu", disse. Rafael, que arrumava as bolas para a próxima sessão, olhou para ele com atenção. "Vai ser difícil?" "Muito, mas agora estamos prontos." Aquilo não era mais apenas uma história de superação. Era uma história incrível de luta, verdade e reconstrução. O advogado Gustavo enviou uma notificação formal. Em menos de uma semana, Hélio foi intimado a depor. O rumor se espalhou na cidade, causando espanto e conversas em voz baixa pelos corredores do fórum. "Será que é verdade? Dizem que Helena tem provas." A emoção se misturava com suspense, e pela primeira vez, Hélio não era mais o dono do jogo. Mesmo com tudo acontecendo, o centro não parava. Rafael seguia firme. Os pacientes chegavam e José fazia questão de estar presente. "Aqui ninguém vai parar nada",
ele dizia, com um brilho nos olhos. Helena estava mais firme do que nunca. Era uma mulher que viu o fundo do poço e agora enxergava o topo com clareza, e não ia recuar diante de mais uma ameaça. Mas algo estranho começou a acontecer. Pacientes começaram a faltar sem avisar. Natália disse que o chefe ameaçou ela se continuasse vindo, contou Rafael. Dona Hilda recebeu um bilhete anônimo. Estavam sendo pressionados. Hélio mudara de tática. Se não podia vencer no papel, tentaria pelo medo. E isso exigia uma resposta urgente, direta e pública. Foi então que Rafael propôs algo ousado. A gente precisa falar com todos, juntar todo mundo e contar a verdade, mostrar que ninguém está sozinho. Helena pensou por alguns segundos e assentiu. Vamos reunir todo mundo no salão da igreja. Se for para enfrentar o medo, que seja de frente. A próxima cena seria decisiva para o futuro de todos. E o que estava por vir mexeria com toda a cidade. Na manhã do sábado, o sino da igreja tocou 3 vezes, chamando não para a missa, mas para a coragem. Rafael distribuiu os convites pessoalmente pela vila. Quem puder, venha. A gente precisa de todos. O salão estava cheio de cadeiras simples, a maioria ocupada por rostos conhecidos. Helena subiu no pequeno altar e, com a voz embargada, começou a contar a história emocionante que os trouxe até ali. Ela falou do golpe, da falência, da paralisia do pai, da chegada de Rafael. Contou sobre o milagre que não veio da medicina, mas de um menino descalço com um caderno velho. E então revelou o que todos temiam. Hélio os estava ameaçando. Alguns de vocês já receberam bilhetes, ameaças veladas. Eu entendo quem quiser parar. O salão ficou em silêncio, até que Dona Hilda se levantou. Eles só são fortes quando a gente está sozinho, ela disse com a firmeza de quem já perdeu muito. Seu Dário completou. Se ameaçar um, vai ter que ameaçar todos. Um burburinho tomou conta do lugar. Gente simples, calejada, mas cheia de coragem. A emoção de ver aquela comunidade se unindo era difícil de descrever. Helena sentiu uma lágrima descer sem pedir licença. Rafael, no fundo do salão, sorria. Meu avô dizia que o coração da vila sempre foi maior que o medo. Uma senhora levantou e ofereceu ajuda jurídica. O filho dela era estudante de direito. Outro disse que podia doar frutas para os atendimentos. Aquilo virou mais do que um ato de resistência. Era uma rede nascendo diante de todos, forte, pulsante, cativante. No dia seguinte, 40 pessoas apareceram no jardim, não para se curar, mas para ajudar. Uns regavam plantas, outros organizavam os materiais e até crianças pintavam plaquinhas de boas-vindas. José, emocionado, disse: "Nunca imaginei que um dia minha casa voltaria a ter vida assim." Era uma história incrível que não parava de surpreender, e agora todos faziam parte dela. Helena reorganizou os horários com mais grupos e Rafael passou a ensinar os exercícios para quem queria aprender. Assim ninguém depende só de mim, explicou. Cada vez mais o centro deixava de ser dela para se tornar de todos. A emoção estampada nos rostos mostrava que não era apenas reabilitação física, era uma espécie de renascimento coletivo. Mesmo assim, a tensão com Hélio ainda rondava. Sabia-se que ele não desistiria tão fácil. Um dia, um carro estranho estacionou próximo e não saiu até anoitecer. Outra vez, um dos frequentadores teve pneus furados. Mas ninguém recuava. A história emocionante que se desenrolava ali já tinha criado raízes profundas. Não era mais possível arrancar aquilo da terra. José chamou Helena na cozinha. Talvez o mundo precise ver o que está acontecendo aqui. Talvez o que estamos fazendo seja maior do que a gente imagina. Rafael escutava da porta e murmurou: "Tem muita gente esperando um lugar assim." Era incrível como, mesmo tão jovem, ele entendia o tamanho do que tinham construído. Aquilo já não era só um centro, era um símbolo. Então, Helena teve uma ideia ousada. Vamos registrar tudo, fazer vídeos, mostrar os avanços, contar as histórias. Rafael adorou. E se o mundo enxergar isso, talvez alguém ajude a financiar as melhorias? A emoção de pensar num futuro maior mexia com todos. Mas antes disso, algo precisava acontecer. E viria pelas mãos de alguém que poucos esperavam. Naquela semana, um homem reapareceu no portão da frente. Mas desta vez sem raiva, sem ódio. Era Hélio. José foi quem abriu. E o que ele tinha a dizer mudaria tudo. Porque até mesmo vilões, quando colocados diante do poder de uma comunidade unida, podem querer reescrever seu próprio capítulo. Hélio estava diferente.
Chegou sem escolta, sem tom de ameaça, apenas com um envelope nas mãos. Não vim brigar. José o olhou por longos segundos antes de responder. Então entra. O clima era tenso, mas cheio de suspense. Helena observava tudo em silêncio, sentindo que ali havia mais do que um pedido. Havia um possível recomeço. Quero contar minha história. Quero ajudar para que outros não errem como eu errei. Helena achou aquilo absurdo. José, no entanto, apenas disse, fale. Hélio contou sobre dívidas, pressão, medo de fracassar e sobre o momento em que percebeu que estava sozinho. A emoção no rosto dele não pedia perdão, mas mostrava arrependimento. Uma história cativante, ainda que torta. Rafael escutava da porta, como sempre. Todo mundo merece uma segunda chance, mas só se quiser mudar de verdade. Hélio assentiu, visivelmente tocado. Ele não esperava compreensão, mas encontrou acolhimento. Posso palestrar, falar sobre ética, sobre o que fiz, sobre como destruir vidas. Era uma proposta inesperada, mas real, e a casa que antes foi saqueada agora acolhia o que restava dele. Enquanto isso, o centro comunitário crescia com força. Estudantes de enfermagem passaram a estagiar nas sessões. Um fisioterapeuta aposentado se ofereceu para treinar Rafael. A história emocionante daquele menino agora se entrelaçava com a de dezenas de pessoas. José, aos poucos, andava com auxílio. Mais que andar, ele inspirava. Voltou a falar em público. Virou símbolo de superação. Eu achava que minha vida tinha acabado, dizia ele nas pequenas palestras aos domingos. Mas esse menino me lembrou que cair não é o fim. A cada frase, era possível sentir a emoção verdadeira de quem renasceu por dentro. Rafael, ao seu lado, ouvia com humildade. Ainda não sabia o que queria ser quando crescer, mas tinha certeza que seu lugar era perto de quem precisava. Helena assistia a tudo com o coração cheio. Ver o pai caminhando, ver pessoas se curando, ver uma comunidade florescer, tudo parecia um milagre cotidiano. Era uma história incrível se desenrolando bem diante dos olhos dela. Dolores, mais ativa que nunca, dizia: essa casa não é mais só de vocês, é de todo mundo. E ninguém duvidava disso. Com o apoio da cidade, o centro conseguiu uma verba pública para adequações mínimas. Rafael ajudava em tudo, limpava, organizava, orientava. Você devia estudar fisioterapia, sugeriu Helena. Talvez, mas quero sempre ajudar as pessoas. Era incrível como aquele menino, mesmo com tudo que passou, só queria devolver ao mundo o que aprendeu com dor. Hélio, fiel à promessa, começou a palestrar. Falava em escolas, universidades, igrejas. Contava sua queda e pedia que não seguissem o mesmo caminho. Não vale a pena vencer sozinho, nem vencer roubando. Rafael às vezes o acompanhava. José, num desses encontros, disse: até quem nos machuca pode ser curado. Era uma frase que carregava muito mais que perdão. Era redenção. A comunidade continuava crescendo em torno do projeto. Gente de cidades vizinhas vinha visitar, pedir ajuda, aprender. O que começou como uma história emocionante de um menino e um homem na cadeira de rodas, agora era movimento social. E por mais que parecesse o fim da jornada, Rafael sentia que era apenas o começo. Ainda havia muito a construir. Certa tarde, enquanto observava José no jardim ensinando um exercício a uma senhora, Helena se virou para Rafael. Sabe, eu acho que a gente devia colocar uma placa ali na entrada. Ele riu. Com que nome? José, ouvindo de longe, gritou: onde a cura começa no coração. E Rafael assentiu. É isso. Mas o que vem depois, a gente ainda vai escrever. Um ano se passou desde o primeiro exercício improvisado no quarto de José. Agora, o Centro de Reabilitação Comunitária José Costa atendia cerca de 200 pessoas por mês. A Prefeitura de Valesca decidiu replicar o modelo, reconhecendo seu impacto. Queremos implantar 5 centros na região, disseram. Era uma história emocionante, ganhando novos capítulos por cidades que antes eram esquecidas. Temos condições, afirmou Helena em uma reunião. Mas Rafael precisa estar à frente. O projeto nasceu do coração dele. Mesmo com apenas 13 anos, ele já era visto como líder. Organizou cronogramas, delegou tarefas, capacitou novos monitores. A emoção no rosto das mães e idosos atendidos não vinha só da melhora física, mas da conexão gerada naquele lugar incrível. Rafael dividiu o tempo entre escola, palestras e a coordenação dos centros. Ainda morava sobre o viaduto, mas nunca reclamava. Helena insistia para que se mudasse, mas ele dizia: se eu sair de lá, deixo para trás quem ainda precisa de mim. Era cativante vê-lo tão pequeno por fora e tão gigante por dentro.
José dizia, esse menino tem uma alma antiga. Numa tarde calma, enquanto arrumava almofadas para uma sessão de alongamento, Rafael perguntou a Helena, e se tudo isso acabar um dia? Ela olhou para ele com um leve susto. Como assim? Tudo tem começo e fim, né? Mas se acabar, a gente começa de novo. O importante é não parar de ajudar. Aquilo ficou ecoando na cabeça dela pelo resto da semana. Certa noite, Helena não conseguia dormir. Saiu da cama e andou até o jardim. Encontrou José caminhando sozinho, com passos lentos, porém firmes. Pai, não está conseguindo dormir? Ele olhou o céu estrelado e respondeu. Estava pensando em como minha vida mudou. Era uma daquelas falas que carregava mais emoção do que 1000 discursos. Achei que tudo tinha acabado, agora acordo feliz para ajudar os outros. Helena se sentou ao lado dele no banco de pedra. Rafael te ensinou isso? José assentiu. Ele me ensinou muitas coisas, mas a principal é que sempre é possível recomeçar. Na casa silenciosa, só se ouvia um canto de grilo e um bater suave de folhas ao vento. A história emocionante daquela família havia virado farol para tantas outras. E tudo começou com um menino dizendo, eu posso fazer seu pai andar de novo. A fachada da mansão, agora reformada, tinha uma nova placa de madeira nobre. Em letras douradas, lia-se, Centro de Reabilitação Comunitária José Costa, onde a cura começa no coração. Era mais que um nome, era um lembrete, que antes de qualquer progresso, técnica ou equipamento, vinha o afeto, o olhar, a escuta, a fé de quem não desiste dos outros. Rafael continuava sendo o primeiro a chegar e o último a sair. Por que você faz isso? Perguntou Natália um dia. Porque eu também fui curado aqui, só que por dentro. Não era exagero. O menino que dormia ao relento agora liderava projetos, acalmava dores, unia vizinhos. Era incrível como uma vida podia se transformar tão profundamente sem precisar de dinheiro ou fama. José, por sua vez, se tornou palestrante em eventos e feiras de saúde. Andar foi sua parte da cura. A outra parte foi me lembrar de quem eu sou. Falava com voz firme, sorriso leve e gratidão nos olhos. Helena, sempre ao lado, via tudo com um orgulho silencioso. Aquela era, sem dúvida, a história mais emocionante que ela já vivera. E ainda parecia estar apenas no começo. Na entrada do centro, além da placa de madeira, havia agora algo novo, um mural de histórias. Fotos, cartas, bilhetes, desenhos de crianças, relatos de progresso. Cada um contava um pedaço de algo incrível. E entre tantas frases, uma chamava mais atenção. Às vezes, basta alguém acreditar em você, mesmo que esse alguém tenha só 11 anos e os pés descalços. E agora me diz, você ainda acha que milagre é coisa de filme? Ou será que a fé, a coragem e a união de pessoas comuns podem criar algo maior do que a gente imagina? Essa história emocionante nos mostrou que até o impossível se dobra diante de um coração determinado. E você, conhece alguém que precisa ouvir isso hoje? Compartilhe essa história com essa pessoa agora. Escreve aqui nos comentários o que mais te tocou nessa história. Foi o menino, o pai, a virada inesperada? Quero muito saber. E se você acredita que ainda existem pessoas capazes de transformar o mundo com gestos simples, então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui toda semana você vai ouvir histórias incríveis que vão mexer com o seu coração.